catástrofe de Mariana, que ao contrário de Itabira, que é circunscrita, local, crônica e atravessa os tempos, Mariana é uma catástrofe súbita, impressionante e espalhada, não é? E é a maior catástrofe ambiental no Brasil. Não se trata de equiparar uma a outra, mas sim de reconhecer que fazem parte da mesma história. Ali se trata, na verdade, de rejeitos acumulados como um castelo de cartas, né? E é, portanto, a mesma questão, vamos dizer, ambiental, vamos dizer, humana, espiritual, que se coloca, vamos dizer, diante, e cujos desdobramentos hoje nós vemos. E, portanto, olhando hoje, essa história se torna visível, a origem se torna visível de uma maneira que ela não era, né? Por causa desses desdobramentos atuais. Portanto, questões muito contemporâneas iluminam esta história, né? Em 1942, a Companhia Vale foi criada para explorar o Pico do Cauê e para que o ferro de Itabira fosse acordado, o sono rancoroso dos minérios, para ir à guerra, no esforço de guerra e alimentando a indústria bélica aliada. Então é uma coisa que nós não costumamos pensar, pelo menos a crítica literária não lidou com isso, mas vamos dizer, enigmático, no mínimo enigmático, que o maior poeta brasileiro que deu o seu testemunho sobre a Segunda Guerra Mundial, ou seja, que compartilhou a Segunda Guerra Mundial, que que saiu recentemente um livro de Murilo Marcondes de Moura chamado O Mundo Sitiado, sobre a poesia brasileira e a guerra. E deu um longo capítulo sobre Drummond, o mais importante ali desse poeta. O Murilo diz que a Segunda Guerra foi o primeiro momento de uma experiência propriamente planetária da humanidade, ou seja, viveu-se os acontecimentos nos diferentes frontes da guerra, no mundo inteiro, como acontecimentos simultâneos. E, naquela ocasião, quando as telecomunicações não tinham a rapidez e a onipresença que têm agora, o que suportou isso foi a poesia. Foram os poetas, não é? Franceses ou espanhóis, os poetas latino-americanos, não é? Esses poetas brasileiros que ecoaram a guerra, ou que fizeram a guerra ser vivida. A poesia foi fundamental para, vamos dizer, ao sentimento do mundo, do mundo conflagrado, não é? E o Drummond tem um papel fundamental disso. Esse poeta vem da mesma cidade que marca a entrada do Brasil na guerra e que ofereceu a liga metálica, digamos assim, esse elemento material. Portanto, o material e o imaterial da presença da guerra estão ali juntos. Não estou dizendo que isso esteja dito na poesia do Drummond, isso não está elaborado a esse ponto. Acho que é tudo muito rente, muito próximo demais para se tornar assunto, mas isso dá um outro sentido a versos de A Rosa do Povo, escrita nesse período, enquanto isso está acontecendo, em que versos que dizem, por exemplo, uma rua em Itabira dá em todas as ruas do mundo, né, como está no poema América. De fato, Itabira estava ligada ao mundo, né? E isso, portanto, é o segundo tempo dessa progressão acelerada. O terceiro tempo é depois da guerra, a perspectiva da Companhia Vale do Rio Doce foi o mercado mundial do aço, que justamente se crescia no pós-guerra, e a partir daí as exportações, né, para os Estados Unidos, Canadá, Japão, etc., fizeram com que a escavação com novas máquinas, a palavra máquina aqui não será inocente a cada vez que elas forem pronunciadas, porque o ponto cego de tudo isso, ao meu ver, é um poema enigmático, cuja relação com essa história eu acho que ainda está mal, vamos dizer, elaborada, mas acho que é justamente disso que se trata. Tem uma máquina do mundo trabalhando em Itabira. A máquina do mundo opera em Itabira, né?
nesse final dos anos 40 e começo dos 50, quando o poema foi escrito, essa situação em Itabira dava um salto exponencial. E as máquinas se tornaram máquinas muito poderosas de exploração, que resultaram, não é, no desaparecimento do Pico do Cauê. Então, esses fatos todos nos colocam a vida e a obra do Drummond num curioso contraponto com tudo isso, né? Porque ele viveu esse processo que nós hoje olhamos os desdobramentos disso com uma clareza que nos faz, como eu disse, reverter para as intuições que estão colocadas sobre essas questões ao longo da obra do Drummond, mas desde muito cedo. E aí a gente se depara com uma coisa chamada poesia, intuição poética. Né? O modo de poesia tratada, as coisas que não é um modo literal, direto, puramente referencial, faz com que, na verdade, as potências todas dessas questões estejam colocadas lá, desde o primeiro livro do Drummond, alguma poesia, onde tem um pequeno poema chamado Itabira, que nós vamos ver, onde está encapsulada essa questão toda. Então, ao meu ver, essas questões, que estão em muitos textos de muitas formas, elas poderiam ser olhadas aqui para nós, tendo como referência dois poemas. Um é esse, Itabira, de 1930, está lá nos primórdios, e coloca a relação Itabira-Pico do Cauê, e outra é um poema de Boitempo chamado A Montanha Pulverizada, e que são, digamos, os pontos extremos desse arco histórico. Agora, no meio disso, talvez no centro disso, como um aleph de tudo isso, está A Máquina do Mundo. A Máquina do Mundo sempre tem sido vista como um poema em que se dá uma visão do absoluto numa estrada pedregosa de Minas. O absoluto baixa para o poeta, e o poeta, que é um poeta moderno, recusa o absoluto, que passa a ser suspeito para a consciência moderna, e segue adiante sem tomar para si aquilo que a máquina deu a ver. Esse poema tem muitas e brilhantes leituras críticas, né? Poderosas leituras críticas. Ele convocou a crítica inteira a falar sobre ele e continua fazendo. Né? Mas eu acho que justamente tudo isso faz ver uma dimensão histórica que está faltando ver nesse embate com a máquina do mundo. Tem uma grande máquina, para usar uma outra expressão que aparece no poema Elegia, 1938, a grande máquina dos dispositivos de dominação e exploração do mundo, a grande máquina de apropriação, a grande máquina capitalista. Essa está sendo vista também, né, no poema Máquina do Mundo. Está sendo vista porque ela está ali, né, acoplada espantosamente com o cerne, a mina da memória involuntária, né, proustiana, a matriz, a fonte da poesia lírica. Né? Muito bem, então esse roteiro que eu proponho a vocês é um pouco ver esses poemas. Então, poemas que poderiam dar os eixos, os polos dessa questão. Né? Agora, vamos ver umas imagens desse processo antes de ir aos poemas. Né? Então, aqui nós temos uma figura que está no livro de Von Martius, Flora Brasiliensis, e é uma imagem, esse livro, de 1840. Então, uma imagem das primeiras visões no século XIX desse acidente, desse pico se elevando na paisagem, não é? Junto dessa povoação que datava já dos fins do século XVIII. Aqui nós temos uma foto de 1910 do Pico de Itabira, acho que não à toa, de 1910, ano em que se instala a Itabira Iron Ore Company.
E fotografar significa certamente uma forma de apropriar. Esta, então, é a cidade de Itabira vista em 1899 de uma perspectiva que me parece ser a do Pico do Cauê. Ali, à esquerda, vocês veem uma igreja, que é a matriz do Rosário. E a casa, que eu não sei localizar com precisão, são questões muito coladas e não sei nesse ano, né, qual era a situação dessa casa, onde a família foi morar em 1904, mas é ali que ficava essa casa, e aqui tem uma espécie de espinha dorsal da cidade, né, que leva até lá. Essa foto lembra um pouco Guinhar, né? Se tivesse mais bruma, seria Guinhar. Aqui, o Pico do Cauê é nevoado, brumoso agora, mas visto de uma rua que é a da casa do casarão senhorial, segundo me disseram, estaria logo aqui do lado, porque essas instituições, né, que estávamos falando, Câmara, prisão, escola, que estão todas aqui juntas, né, e a casa, como eu falei, ligada a elas, mas voltada diretamente para o vulto do pico, que tem uma proximidade, como vocês viram, não é um pico que fica lá no horizonte distante, ele faz parte da cidade, efetivamente. Aqui, então, é um cartaz da Companhia do Vale do Rio Doce, assinalando a data, o decreto de fundação, 1º de junho de 1942, e dessa vez é uma outra forma de apropriação que marca o segundo tempo, né? Não é apenas a apropriação do território, mas a dinamização como o marco inaugural de uma nova era. Aqui, os trabalhos nesse período, que são feitos com carroças, e, como vemos aqui, cestos, né? Ali vocês veem trabalhadores carregando ferro em cestos, que vêm em carroças, vai para os vagões e vai pela companhia de Vitória Minas, né? que era, vamos dizer, uma companhia diretamente acoplada à Companhia Vale do Rio Doce. Desde o começo, a Itabira Iron Ore Company arrematou o poder acionário não sei se era acionário, mas eles mantinham o braço, tinha como um braço necessário, indispensável, próprio a estrada de ferro para levar ao Espírito Santo na rota do Rio Doce, como nós sabemos. Essa foto ali parece alguma coisa como um quadro de Portinari dessa vez. Portanto, é uma foto. Bom, aqui, então, nós vemos o pico já passando por um processo que ele vai sendo escalonado, né? Nessa fase ele parece estranhamente como um zigurate, que são aqueles templos, né, que nós encontramos na Mesoamérica, ou às vezes em civilizações antigas, né, que são, como dizer, escalas de uma torre que quer o céu. Aqui, o alto, como já se encontrava devastado na altura de 1947. Adianto a vocês que em 1948, Drummond chegou a Itabira num táxi aéreo que ele chama de máquina frágil e máquina aventureira. O poeta não diz palavras, vamos dizer, nem impunemente, né? Mas com uma inocência mais alta. A palavra máquina vai remeter à máquina do mundo camuniana. E, de todo modo, ele, numa máquina frágil e aventureira, vê o silêncio e a solidão de Minas e vê os trabalhos, os caminhões arfando em volta do Campo do Cauê, que estava nesse estado para mais adiantado. Em 1949, o poema sai num jornal do Rio de Janeiro, quer dizer, alguns meses depois dessa viagem, desse sobrevoo. Aqui são máquinas perfuratrizes já de outra potência, né? Caminhões
esteiras, tratores, que estão ligadas já aos anos 50 e o modo como a grande máquina agora passa a trabalhar em outro ritmo. Aqui, então, vemos como que a montanha vai se decupando em camadas, resultando, afinal, nisso. Vocês veem que é o termo do processo. Quer dizer, esse fundo do tacho ainda está sendo roído, mas ali nós temos os dois extremos que estão, vamos dizer, assinalados na poesia do Drummond. Aqui de passagem eu mostro para vocês uma obra de arte que é uma instalação de Laura Vinci, que pertence ao acervo de Inhotim, e que essa é uma exposição em Inhotim. Ele se chama Máquina do Mundo, mas foi feita há muitos anos atrás, mas ela curiosamente lia o poema Máquina do Mundo como um processo que está ligado a essas esteiras da mineração, e no caso fazer com que essas máquinas que servem para transportar minério rapidamente em grande escala, fazer com que o pó de mármore fosse muito lentamente e sutilmente caindo aqui como um véu, que fica até invisível na foto, mas como se uma montanha virasse outra, sendo levada por um véu de pó de mármore que dura. Então, essa obra, de todo modo, está posta aqui como um diálogo plástico com a obra, e que, por uma outra tipo de intuição, vai bater nas questões que estamos aqui colocando mais recentemente e historicamente, ou historicizando isso. Bom, dito isso, vamos então aos poemas. Em alguma poesia, nós temos um poema, um longo poema chamado Lanterna Mágica, onde cada um, quer dizer, tem Belo Horizonte, Sabará, Caeté, se não me engano, Itabira, e são sobre várias cidades, e é como se fosse na lanterna mágica, aquela engenhoca pela qual se projetavam imagens, né, de luz, e você tem como se fosse a memória, né, trazida através de imagens projetadas com um recurso assim rudimentar, mas que, vamos dizer, exaltava a imaginação. Então, o Drummond faz uma coleção de lanterna mágica sobre essas cidades, como que projetadas na memória, com uma carga, como eu disse, de memória involuntária, que são aquelas sensações da duração que afloram, né? E que aqui, no caso de Itabira, diz assim: cada um de nós tem seu pedaço no pico do Cauê. Na cidade toda de ferro, as ferraduras batem como sinos. Os meninos seguem para a escola. Os homens olham para o chão. Os ingleses compram a mina. Só, na porta da venda, Tutu Caramujo cisma na derrota incomparável. Bom, então, esse pequeno poema, primeira coisa, o vulto do Cauê domina tudo. Não só domina, ele faz parte da cidade de uma maneira que a imagem poética diz. Ele não faz parte da cidade como paisagem, simplesmente. Ele faz parte da cidade na medida em que cada um tem um pedaço no pico do Cauê, como se fosse o pedaço, cada um tem seu pedaço, né? Um pedaço de si, que é parte do pico do Cauê. Então é uma posse em que cada um possui o pico do Cauê intimamente, né? E o pico do Cauê, por sua vez, possui a todos. É uma relação, poderíamos dizer, ligada a esses antigos ritos da dádiva e dívida, né?
que por sua vez a dívida pode ser pensada nisso, cada um tem seu pedaço no Pico do Cauê como uma penhora, né? Ou seja, cada um deve ao Pico do Cauê, ou cada um tem o seu destino investido no destino mineral do Pico do Cauê. Há um texto posterior do Drummond chamado Vila de Utopia, que se encontra em Confissões de Minas, e que relata uma viagem que ele fez em 1933, em que ele diz isso, que ele olha a cidade do alto, já depois de não morar mais lá, de já ver a cidade como estranha, ausente, com alguma coisa que já não é mais o seu mundo, mas ele olha a cidade no dorso fatigado da montanha e sente que ele participa daquele destino mineral, que ele é municipal, que ele, quando ele sai da mina, o olhar vacila, algo nele vive no escuro, né, da mina. Aqui, um outro poema diz também que Minas Gerais é essa escavação de um segredo que o mineiro não conta nem a si mesmo. Então, aqui, o destino mineral está colocado, evidentemente, acho que na trajetória do poeta, mas está ligado a essa relação com esta povoação. Logo em seguida, a chamada da cidade toda de ferro, como eu já citei, um outro poema de um outro livro posterior, Sentimento do Mundo, chamado Confidência do Itabirano, é o poema que fala do ferro nas calçadas e o ferro nas almas, né? Muito bem, mas na cidade toda de ferro, as ferraduras batem como sinos. Olha os sinos de novo aí, né? Mas os sinos porque ricocheteiam justamente a matéria das ferraduras com a matéria da pedra, né? Tudo é essa, vamos dizer, essa matéria férrea, matéria primeira, eu diria, no poema, né, no Drummond, matéria primordial, que depois se tornará matéria-prima de um grande processo mercadológico mundial. Nós temos aqui um processo, uma transformação justamente que é sintomática do mundo contemporâneo, que é essa passagem da matéria primeira para a matéria-prima, né? E Itabira é o teatro disso. E isso, ao mesmo tempo, é tão profundamente Drummond, né? Isso é da ordem dessa lembrança, né? O poema ele não é descritivo no sentido pictórico, são fragmentos que carregam, de repente, que fazem vir toda uma experiência da duração que é desencadeada por um detalhe como esse, né? O som da ferradura nas pedras, né? Nesse chão sobre o qual as crianças vão para a escola, os homens olham para o chão, né? Num gesto que o poema Confidência de Itabirano dirá que é orgulhoso, né? Cabeça baixa, esse orgulho, esta cabeça baixa, né? É uma mistura de orgulho, de certo modo impotência, mas é uma relação orgulhosa com a impotência, né? Então vão as crianças, esses homens olham para o chão e os ingleses compram a mina. Ou seja, é no meio desta vida cotidiana, sem nenhum alarde, que chega, na verdade, a lógica de uma outra agência econômica, né? De uma outra agência histórica, justamente aquela que verá no Pico do Cauê o seu poder de saque, né? De apropriação e conversão numa outra coisa. Então, vocês vejam, ao longo do processo, a força com que isso acontece em Itabira. E como que essa poesia nasce dentro disso e como que ela é a expressão. Não necessariamente a expressão tematizada, literal, narrativa disso. A expressão cifrada é a cifra desse processo de apropriação e quantificação do mundo por uma grande máquina, né? Que está trabalhando, no entanto, com os mais preciosos elementos imateriais da vida, né?
que fazem o tempo existir, ali onde ele existe como verdadeira duração, do ponto de vista da lírica, que é quando ele existe mais do que quando foi vivido, porque ele é lembrado por esse canal, por essa via. Não é? Mas esse poeta lírico, a história social está escrita aí dentro. Não é? Ou seja, esse poema está registrando, ele tem essas camadas de tempo. Publicado em 1930 num livro, mas publicado num jornal em 1926, ele evoca 1910, que é a infância do poeta. Mas escrito no momento em que, ao mesmo tempo, isso se tornou objeto de uma discussão nacional sobre o destino da mineração, travada ali na empresa inglesa e americana pronta a explorar o pico. Isso tudo ficará travado por um tempo. Né? E o que nós temos aqui é uma coisa muito brasileira, quer dizer, um processo de modernização travado e, quando acontece, sobrevirá como catástrofe. É por isso que o verso final, olhado assim, a posteriori, ele fica a intuição de alguma coisa que diz respeito a tudo isso. Né? Porque a gente não saberá, né, qual é propriamente a cisma de Tutu Caramujo na porta da venda. Essa Tutu Caramujo não conta nem para ele mesmo. Né? Mas, na verdade, remói certamente um passado colonial, uma história de decadência, mas ao mesmo tempo algo que se vislumbra para frente, para trás e para frente. Aqui eu quero dizer que Itabira, nesse sentido, portanto para o Drummond, está num lugar diferente do daquelas pequenas cidades que caracterizam bem a história da modernização brasileira na literatura, nas artes, que é o artista intelectual sai da província e vai para a cidade grande e deixa esse passado para trás, que fica ecoando na memória, mas ele fica para trás. Isso são clássicos, né? Quer dizer, tantos das figuras que foram fundamentais, que constituíram a imagem do Brasil moderno, vieram das províncias, vieram do meio rural. Né? Mas aquilo fica. Só que Itabira não. Itabira é para trás e para frente. Itabira é bifronte. Itabira é uma esfinge. Ela é o passado e o futuro. Né? Ela é o meio mais, quer dizer, o meio provinciano, quer dizer, rural ou que queiram, ela é, ao mesmo tempo, um acontecimento mundial que está se dando aqui, com esse assalto, essa corrida aos minérios, né? E que eclodirá depois na guerra e no pós-guerra. Então, nesse sentido, aqui, o enigma Drummond, em relação à modernização brasileira, é de natureza diferente. Na roça, penso no elevador penso na roça. Esse negócio de que uma coisa remete à outra é inerente, acho eu, a essa história que está posta aqui. Talvez por isso, né, e aqui o Instituto Moreira Salles tem uma belíssima edição de alguma poesia, né, facsimilar, feita, organizada pelo Canaã, né, além de uma belíssima reedição ampliada do livro em que Drummond reuniu tudo o que foi dito sobre uma pedra no meio do caminho, né? Que é um poema de alguma poesia, e o poema que durante os anos 30, 40, 50 não parou de ser citado, né? De maneira achincalhando o autor, né? Ao mesmo tempo glorificando. Há um roteiro de fama e infâmia do Drummond que ressoa nesse poema da pedra no meio do caminho, que, aliás, né, terá alguma relação enigmática com tudo isso aqui. Né? Drummond diz que ele é autor de um pequeno poema que dividiu o Brasil em duas categorias mentais. Nesse momento em que o Brasil está, de novo, se dividindo em duas categorias mentais, então a leitura, isso não é necessariamente partidário, é mais profundo do que isso, né? A questão de suportar ou não o enigma da existência, suportar que as coisas não sejam explicadas de maneira redutora e tal.
essas coisas, né, fazem, tudo isso dá uma atualidade, vamos dizer assim, impressionante a essas questões que estão colocadas nessa obra, nesse poema, sobre o qual Ali Salomão diz num poema lendo Carlos Drummond de Andrade. O poema começa com esse verso: a obra de Carlos Drummond de Andrade é pico de Itabira que mineradora nenhuma corrói. Exatamente disso que estamos falando, porque a poesia é alguma coisa que tem um poder de outra natureza, ela nasce no meio desse processo, e Drummond é exatamente isso, um poeta da negatividade, um poeta que está mergulhado no mais profundo do real, dos impasses. E é dali, só dali, que ele extrai afirmações. Extrai afirmações daquilo que nós podemos dizer: a máquina mineradora não corrói. Isso aqui, portanto, toda a questão do que vai, as forças em jogo, não é, do processo que vai acontecer, estão todas colocadas aqui. Não é? E esse Tutu Caramujo é uma figura local que está ali, mas é também uma figura do poeta, do intelectual mineiro e de todos nós, né? Elaborando, não é, os processos, os traumas, as derrotas incomparáveis. Eu contei que eu fui a Itabira, era em julho de 2014. Né? Chegou lá e eu li isso. É logo depois do 7-1, entendeu? Está aquela coisa que a gente tem, mas o texto é profético. Mas, portanto, aquele Borges que diz que os clássicos são aqueles textos que dizem tudo, que a gente, que uma época encontra nele a resposta para todos os enigmas. Né? Muito bem. Aí, dito isso, podemos visitar a montanha pulverizada. Né? Chego à sacada e vejo a minha serra, a serra de meu pai e meu avô. De todos os Andrades que passaram e passarão, a serra que não passa. Era coisa dos índios e a tomamos para enfeitar e presidir a vida, neste vale soturno onde a riqueza maior é sua vista e contemplá-la. De longe nos revela o perfil grave. A cada volta de caminho aponta uma forma de ser, um ferro eterno e sopra a eternidade na fluência. Esta manhã acordo e não a encontro, britado em bilhões de lascas, deslizando em correia transportadora, entupindo 150 vagões, no trem monstro de 5 locomotivas, o trem maior do mundo, tomem nota, foge minha serra, vai deixando meu corpo na paisagem, mísero pó de ferro, e este não passa. Bom, essa visão, todo mundo é uma visão retrospectiva, aquela visão senhorial não deixa de estar registrada ali, era coisa de índios e tomamos, né, porque na verdade o livro Boitempo, onde está o grande livro formado de 3 livros, Boitempo, onde está esse poema, ele faz um balanço, quer dizer, uma volta a esse passado, né? Silviano Santiago, o grande crítico Silviano Santiago, ele lê essa volta do Drummond a Itabira, essa volta proustiana, essa volta ao mundo oligárquico, ao mundo do pai, como uma espécie de retorno, vamos dizer, derrota do Drummond moderno, que se desprende. Ele interpreta a obra como o grande Drummond que transforma, vamos dizer, a visão, que forma a visão, contribui para formar a visão do Brasil moderno, é o Drummond que rejeita o pai, rejeita Itabira. E por isso essa volta a Itabira parece ao Silviano alguma coisa que ele não aceita bem. Mas eu acho que ele está projetando sobre o Drummond a tal história daquilo que tem um mundo atrasado que tem que ficar para trás. Ou seja, na linha da história de que a província é alguma coisa não moderna e portanto, não emancipada, e que, dele mesmo, a certa altura, o Silviano diz, na apresentação ao Drummond, que está na Poesia Completa, editada pela Nova
ele diz, quem gostaria de ser Tutu Caramujo? Diz o Silviano. Mas eu acho que aí tem um equívoco, na verdade, porque supõe-se que Tutu Caramujo é algo para deixar... Eu acho que o Tutu Caramujo atravessa tudo isso por esses motivos que estamos falando, né? Na verdade, a obra do Drummond contém uma longa elaboração dessa culpa de classe, né? Mas que inclui, no fim, uma elaboração que é de outra natureza, como em psicanálise, quando você não nega o sintoma. De algum modo, você atravessa o sintoma. Em Boitempo é a travessia do sintoma. E um livro que tem impressionantes poemas sobre o mandonismo, sobre o arbítrio, sobre a violência da escravidão, tudo aquilo que vem na história familiar. Então não pode, acho eu, ser olhado como um livro da complacência com esse passado oligárquico que se abate sobre o velho poeta, né? Mas, em suma, essa e outras discussões que a obra do Drummond suscita, né? Mas que está aqui, ali na segunda estrofe, tem essa coisa, tomamos para nós. E ela é justamente a riqueza maior desse vale soturno, contemplar, né? De longe nos revela o perfil grave, aquilo que eu já tinha dito, aquilo que fica através dos tempos, está no inconsciente e é infindável. Muito bem, aqui na forma de um pesadelo, né, é como um pesadelo que se diz, esta manhã acordo e não a encontro, gritado em milhões de lascas, deslizando, vai no trem monstro, né, a minha terra foge, vai. Portanto, é uma coisa de onírica, mas é o onírico do real, a força disso é justamente o irrealizável do real, que se apresenta como um pesadelo e, portanto, faz um elo, num arco, com aquele primeiro poema lá que nós lemos. Bom, tem muitos outros poemas que, de algum modo, bordam essa coisa, mas não temos mais razão nenhuma para demorar para ir, então, à Máquina do Mundo. A Máquina do Mundo vocês têm aí nesse lindo caderno que vocês receberam. Então, quem preferir acompanhá-la no caderno, em vez de acompanhar aqui na tela, né, essa é uma possibilidade também. Bom, o que eu estou sugerindo é que esse poema não é imune a esse processo histórico de que estamos falando, sem deixar de ser um poema de implicações metafísicas poderosas. Nem sei se vamos lê-lo inteiro, né? Mas ler pelo menos até um ponto que eu acho fundamental para esse raciocínio que estamos fazendo e que é o momento em que se descreve a máquina do mundo propriamente. Então, diz assim: e como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas pedregosa, e no fecho da tarde um sino rouco se misturasse ao som de meus sapatos, que era pausado e seco, e aves pairassem no céu de chumbo e suas formas pretas lentamente se fossem diluindo na escuridão maior, vinda dos montes de meu próprio ser desenganado, a máquina do mundo se entreabriu para quem de a romper já se esquivava e só de o ter pensado se carpia. Bom, a gente tem que aproveitar cada ponto final aqui para respirar, né? Porque a gente precisa de respiração por muitos motivos, né? Fôlego espiritual para ler isso. Ao mesmo tempo, é um discurso todo subordinante, indireto, que glosa, vamos dizer, a linguagem clássica, camoniana, não é? O próprio título do poema é a referência à aparição de uma máquina do mundo, remete ao canto final dos Lusíadas, quando os portugueses, Vasco da Gama, na Ilha dos Amores, têm uma visão de um dispositivo mirífico que dá a ver o cosmos, né? A Terra, que se concebia então no último minuto da prorrogação
do sistema ptolomaico, né? Quando Copérnico já tinha, vamos dizer, deslocado e descentrado essa visão, mas ali a Terra é o centro cósmico, cercada das esferas concêntricas, que são os 7 planetas visíveis e as estrelas fixas de Empírio, e toda essa visão cósmica de um mundo, portanto, que se apresentava então como uma totalidade. Esta visão continha a Terra, onde se pode ver os feitos portugueses e todos os lugares através dos quais os portugueses andaram e como que eles circunnavegaram a Terra, em suma, acrescentaram mundos ao mundo. Então é uma magnificação da empreitada portuguesa que a poesia dá a ver através de um mecanismo figurado, alegórico, que corresponde a uma visão da totalidade. Né? Numa época em que a totalidade baixa, é possível a totalidade se apresentar, né? Uma explicação total do mundo e de todos os seus nexos, que vão desde um lugar específico, né? na superfície da Terra, até o cosmos inteiro, né? Uma visão total do cosmos. Então isso é, vamos dizer, como figuração, é essa máquina do mundo que o poema evoca, e evoca isso numa linguagem classicizante, em decassílabos, vamos dizer assim, camonianos, ao mesmo tempo que em estrofes de 3 versos que glosam, a seu modo, formalmente, a Divina Comédia de Dante Alighieri, que é um outro poema, este de séculos antes, mas que contém também uma visão do universo, de um cosmos. A certa altura, inclusive, o narrador Dante, subindo os céus, através desses tais 7 céus, justamente vê a Terra do alto. Portanto, é um tempo onde a totalidade se apresenta à poesia. Então, o Drummond está escrevendo, está glosando. É um livro de 1951, depois da Rosa do Povo, que foi de 45, José. É um livro de elaboração de um luto, um grande luto em Drummond, o luto da descrença nas totalizações históricas, vamos dizer, na utopia comunista. E, portanto, é um livro que parecia, a essa altura, ser um recuo classicizante em relação ao poeta dos livros anteriores e da Rosa do Povo, poeta participante da Rosa do Povo, que parecia se recolher do mundo, cultivando as formas clássicas. Mas, na verdade, ele está glosando essas totalizações com uma ironia que consiste justamente na impossibilidade de ter esta visão total agora. Tudo isso se dá de maneira situada na estrada pedregosa de Minas. Portanto, aí está novamente a pedra, o meio do caminho, né? E nela o sino rouco, que se mistura ao som dos meus sapatos, que era pausado e seco, e cria um ambiente fusional. Graças ao sino, o som do sapato se dissolve sinestesicamente nessa visão das aves que no céu de chumbo, com suas formas pretas, vão misturando a luz do dia que cai com a treva da noite. Então todas essas coisas convergem para uma escuridão na qual nasce, no entanto, uma visão. Chama a atenção sobre isso. Pedra e sino. Não é? Curiosamente, o livro de Bergson sobre a duração, eu estou insistindo no tema memória involuntária e duração, não é? Como eu disse, Walter Benjamin começa o ensaio dele chamado Sobre Alguns Temas em Baudelaire, falando da memória involuntária em Proust e da concepção de duração em Bergson, mostrando que essas duas noções, surgidas juntas, têm fortemente a ver com uma experiência da poesia que se tornava mais difícil na modernidade, porque justamente nós não temos mais a possibilidade. A memória involuntária não vem mais como vinha, porque nós somos bombardeados pelos traumas, não é?
da modernidade, da metrópole. As nossas retinas fatigadas, né, estão cansadas de ver. E justamente a memória involuntária não vem mais, mas a poesia lírica vive dela. Então é dessa tensão, de certo modo, que nasce a grande poesia moderna. Aqui, isso se dá com esses elementos situacionais mineiros. Bergson, então, no livro Ensaio sobre os Dados Imediatos da Consciência, quando ele vai qualificar o que é a experiência da duração por excelência, ele diz que é o som do sino. O som do sino é o exemplo que ele dá da duração, da experiência da reverberação. E distingue do som da marcha de alguém andando, os sapatos pisando o chão, porque ali os passos quantificados, enquanto que o som dos sinos reverbera e dura, e funde na duração aquilo que seria a quantificação. Né? Curiosamente, a intuição poética está fazendo nessa passagem, porque é uma verdadeira passagem, um estado de visão, é justamente o lugar onde os passos se dissolvem no som e se fundem com o dia virando noite, mas noite na qual o som do sino abre um clarão, como dizia um poema que eu já citei lá no começo. Eu estou muito à vontade aqui, porque o meu Canaã me falou que eu não me preocupasse com o tempo. Até que horas tem que ser? Eu falei, não, aqui temos todo o tempo. Eu falei, muito bem, mas já estamos indo para o lugar, porque tem um lugar a chegar. Né? Então estamos próximos até, né, nesse palmilhar. Muito bem, abriu-se majestosa e circunspecta, sem emitir um som que fosse impuro, nem um clarão maior que o tolerável, pelas pupilas gastas na inspeção contínua e dolorosa do deserto, e pela mente exausta de mentar toda uma realidade que transcende a própria imagem sua debuxada no rosto do mistério, nos abismos. Ou seja, nós temos esse sujeito cansado, pupilas gastas, retinas fatigadas, como diz o outro poema, mas esse está... a máquina se abre majestosa e circunspecta, nem com um clarão ofuscante, nem com um som maior que o tolerável. Portanto, discreta, ela se insinua, né? E se apresenta. Abriu-se em calma pura e convidando quantos sentidos e intuições restavam, a quem de os ter usados já perder e nem desejaria recobrá-los, se em vão e para sempre repetirmos os mesmos sem roteiro tristes péritos, convidando-os a todos em coorte a se aplicarem sobre o pasto inédito da natureza mítica das coisas. Assim me disse, embora voz alguma ou sopro ou eco ou simples percussão atestasse que alguém sobre a montanha, outro alguém noturno e miserável em colóquio estava se estava dirigindo. Ou seja, agora abrem-se aspas e o poema vai dar voz a alguma coisa que a máquina disse. Mas disse, desculpa. A máquina disse em silêncio. Diz como uma conversa entre os morros, como recados do morro, né? Para citar uma famosa narrativa de Guimarães Rosa. Né? Mas, então, ela diz, segundo palavras que o poema dá ao silêncio dela: o que procuraste em ti ou fora de teu ser restrito e nunca se mostrou, mesmo afetando dar-se ou se rendendo, e a cada instante mais se retraindo, olha, repara, asculta. Essa riqueza sobrante a toda pérola, essa ciência sublime e formidável, mas hermética, essa total explicação da vida, esse nexo primeiro e singular, que nem concebes mais, pois tão esquivo se revelou ante a pesquisa ardente em que te consumiste, vê, contempla, abre teu peito para agasalhá-lo. Portanto, ela chama, ela vem sem alarde, mas chama para que ele abra o peito e, portanto, para que ela tome conta dele. E aí vem, então, a seguir, 7 estrofes em que se descreve a máquina do mundo.
E é para ela que eu quero chamar a atenção de vocês, para essa parte. As mais soberbas pontes e edifícios, o que nas oficinas se elabora, o que pensado foi e logo atinge distância superior ao pensamento, os recursos da terra dominados e as paixões e os impulsos e os tormentos, e tudo que define o ser terrestre ou se prolonga até nos animais e chega às plantas para se embeber no sono rancoroso dos minérios, dá a volta ao mundo e torna-se engolfar na estranha ordem geométrica de tudo, e o absurdo original e seus enigmas, suas verdades altas mais que todos os monumentos erguidos à verdade, e a memória dos deuses, e o solene sentimento de morte que floresce no caule da existência mais gloriosa, tudo se apresentou nesse relance e me chamou para seu reino augusto, afinal submetido à vista humana.